E aí, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Nayara. E eu sou o Felipe. E a gente tá construindo um motorhome nessa Transit aqui. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre maneiras de viajar e valores de motorhome. Vai ser um vídeo bem bacana, porque a gente quer mostrar pra vocês que não precisa ter muito dinheiro pra poder conhecer o mundo, que esse era o nosso sonho principal, conhecer o mundo. Muita gente acha que tem que ser rico ou aposentado pra viajar, mas não é bem assim. Então tem várias opções, e inclusive motorhome, que são opções um pouco mais caras, mas tem muitas outras opções que você não precisa ter esse dinheiro tão grande pra você investir logo de cara. E a primeira opção que a gente vai falar aqui é o de mochilão, que eu acho que bastante gente conhece, que basicamente você só precisa de uma mochila para carregar o mínimo das coisas que você tem, que você precisa. É uma opção que muita gente usa aqui no Brasil, lá fora também, estrangeiros, lá na Europa, nos Estados Unidos. É uma opção que muita gente usa mesmo. E é a opção que é realmente a mais barata de longe. Você não precisa ter um carro, você não precisa ter um motorhome, você não precisa ter nada. Você só tem a sua mochila realmente, por isso que é o mochilão. E as coisas que você tem, que você já usa aí no dia a dia. Você só tem que ser bastante minimalista, né? Porque tem que caber tudo realmente dentro da mochila. E as maneiras que as pessoas vão de um lugar pro outro é a pé mesmo, pegando carona. Dá pra pegar carona, dá pra você andar de bicicleta, dá pra você usar pegar ônibus. Inclusive tem uma dica muito bacana, que é se você aqui no Brasil, se tem de 15 a 29 anos, e se você tem uma renda abaixo de 2 salários mínimos, você pode se locomover, né, de um estado para outro, em linhas interestaduais, né, de ônibus, de graça. De graça. Cada ônibus normalmente tem que ter 2 lugares desse para você andar de graça. Se esses 2 lugares já estão ocupados na linha que você está indo, você tem direito a outros 2 lugares que tem 50% de desconto. E é muito bacana que é uma lei federal, então funciona no Brasil inteiro. E muita gente não sabe disso. Então, muita gente não sabe disso. Eu mesmo não sabia. Olho. Talvez está pagando o cara aí no ônibus e não precisa. Às vezes pode pagar de graça, entrar de graça. Tem como pagar de graça. E se você é um mochileiro, e as maneiras que você tem de acomodação é barraca. A barraca. Você pode ter a sua própria barraca já na sua mochila, que você para em qualquer lugar e fica lá tranquilo. Tem também hostel. Hostel é uma opção que é uma maneira de você pagar barato ou também trabalhar em troca de acomodação. Tem vários hostels que aceitam voluntários, então vale a pena você procurar. Não são todos, eu imagino, mas sempre vai ter algum ali que está procurando algum tipo de voluntário e você consegue a acomodação de graça e trabalha dentro do próprio hostel. E outra opção também, tem um aplicativo que chama Couchsurfing. Não sei se todo mundo conhece, mas é um aplicativo bem bacana que a pessoa, dona de uma casa, assim, uma pessoa comum, ela tem uma casa e ela quer acomodar viajantes. Então ela anuncia lá que ela tem um quarto para poder ficar. Esses quartos são de graça, né? A pessoa só quer ajudar realmente. Ou quer fazer amizade também. E posta lá e você pode entrar lá, tem várias opções. Então você pode entrar lá e conseguir uma acomodação para você poder dormir na casa dessa pessoa. E outra forma também é voluntariado, que você vai para uma fazenda ou casa de uma pessoa e vai trabalhar lá em troca de moradia e alimentação também, né? Sim, é uma opção também que é de graça, você só tem que trabalhar para conseguir se acomodar lá. E se manter. E aí tem outra opção que, se você puder e quiser gastar um pouco mais, é uma opção também que é bacana, que você vai ter toda uma estrutura assim de uma casa, que é usar, por exemplo, o Airbnb. É lógico que ela é bem mais cara, até porque as outras opções são de graça, então é mais caro, só que você vai ter toda a acomodação de uma casa, e você também vai ter toda a liberdade de poder estar sempre mudando de lugar em lugar. Exatamente, é como se estivesse pagando um aluguel normal. Exatamente. Mas no estado que você quiser ficar, na cidade que você quiser ficar. Às vezes você quer ficar um mês num estado, um mês em outro, aí você vai poder sempre estar se mudando. E vai poder conhecer aquele estado inteiro lá viajando. E vai estar num lugar confortável, com cozinha e tudo que você precisa. Nesse caso você só vai precisar ter algum tipo de jeito de se manter, né? Até porque é uma opção um pouco mais cara, mas aí você depende do seu perfil. Se você tem essa possibilidade de se manter com alguma coisa mais cara e quer ter isso, é uma opção muito bacana, porque você vai ter toda a estrutura de uma casa e sem estar preso ao aluguel, que foi o que ela falou. E aí outra opção também que é um pouco mais cara, que você pode ter para se locomover no caso, é se você tem o seu próprio carro, ou moto, alguma coisa assim, também é uma opção muito bacana de viajar, que aí você vai ter um pouco mais de conforto, né, do que viajar a pé só com uma mochila, porque você vai poder carregar mais coisa.
Então você vai poder ter mais roupa, mais, por exemplo, carregar eletrônicos. Então você não fica sempre com só o que você tem no A corpo. gente vê até famílias fazendo isso também, que fica de Airbnb com a filhinha dela e... É uma opção bem bacana, que você vai ter toda a estrutura. Então é bem legal. E uma outra maneira também é no carro. Você pode criar o seu próprio motorhome em um carro, não precisa de muito. Às vezes você só precisa de uma cama, ter um cooler para você ter alguma coisa ali gelada um pouco. Você não precisa de ter toda uma estrutura de um motorhome. Aí vai depender também do que você prefere. É uma opção também que vai sair muito mais barata, sim, porque você não vai ter que se preocupar tanto com uma montagem muito específica de motorhome. E você também não precisa ter um carro muito grande. Às vezes o próprio carro que você mesmo tem já serve. E a gente vê muitas pessoas que fazem isso mesmo num Fusca. No Fusca, Chevette antigo a gente já viu também. Mas não interessa, qualquer carrinho pequenininho que você mesma tem. Então... ele pode virar aí sua casa já. Você pode usar a sua criatividade e criar sua própria casinha ali para você se locomover e conhecendo o mundo inteiro. Sim. Aí normalmente essas pessoas param em poços, tomam banho em poços, igual o caminhoneiro faz. O caminhoneiro ele faz essas mesmas coisas, então... tem aquele fogãozinho portátil, né? Sim, tem fogareiro portátil que usa aquelas latinhas de gás, então... Você consegue fazer sua própria comida. É bem prático, é tudo pequenininho, então você consegue carregar num carrinho pequenininho ali sem problema nenhum. E agora a gente vai começar a categoria que a gente escolheu, né? Que foi ter um motorhome mesmo. Sim. Porque a gente pensa que a gente, tendo que viajar e morar na estrada, a gente quer ter um pouquinho mais do conforto de uma casa comum sobre rodas. Então, a gente escolheu essa categoria pra gente. E aí, dentro dessa categoria, você pode escolher entre 3 opções, mais ou menos. Tem os motorhomes que são prontos, de fábricas grandes e renomadas aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tem trailers também. E tem as vans que você pode transformar no motorhome, como foi o que a gente escolheu aqui. Os motorhomes de lojas especializadas e que já vem pronto de fábrica e tudo mais, a gente deu uma pesquisada em valores. Inclusive, quando a gente estava querendo comprar o nosso motorhome, a gente não tinha a menor ideia de nada. Nossa, então a gente tava perdido. A gente não sabia de nada. Então a gente pesquisou sobre isso aí também, até porque a gente ficou interessado. Então a gente queria saber se tinha condição de ter um desses, só que realmente é muito fora do nosso orçamento. Mas a gente pesquisou e encontrou hoje na faixa de 300 mil. Foram os mais baratos aí que a gente viu prontos mesmo. Até isso a gente está falando de carros usados, de carros 0 km, tá? Então esses são os valores de 0 km. Então se for querer alguma coisa usada, pode ser que encontre mais barato. Mas a gente encontrou de 300 a muito. Então limite máximo aí a gente não encontrou muito. Era de 700, 800 mil, a gente viu valores gigantescos. Então, mas aí essa seria um ponto negativo, né? De escolher essa opção de um motorhome feito por uma fábrica extremamente especializada, que é um valor muito alto. Então é um valor que você já dá logo de cara, muito alto mesmo. Então você tem lá o lado bom, que é uma entrega muito mais rápida. Você não tem dor de cabeça praticamente nenhuma, você não tem que se preocupar. Vai na loja, ver o que você achou melhor e escolhe. É como comprar um carro comum. Você só tá comprando um motorhome já 0 km novo. Como comprar uma casa. Como comprar uma casa e um carro ao mesmo tempo. Mas aí você tem essa segurança de que é uma montagem já feita para ser um motorhome. Então ele já é todo preparado para isso. Dificilmente vai dar problema, né? Dificilmente vai dar problema, porque são empresas já extremamente conhecidas. A gente vai falar o nome de algumas aqui. A gente pesquisou, por exemplo, Itapuã, a Santo Inácio, que eu acho que é a mais conhecida aqui no Brasil. Também tem a Vetura e a Neoway, são as que eu vi, assim, são essas 4 principais. Pode ser que tenham outras assim, mas eu não cheguei a pesquisar muito mais do que isso, exatamente porque o valor é extremamente alto. Outra opção também são os trailers. Trailers são bem bacana porque você pode, por exemplo, parar num camping, deixar o seu trailer lá e sair com o seu carro para passear na cidade. Seu carro. Ainda mais quando a cidade for pequena, né? Sim, às vezes é uma cidade cheia de morro, você não quer ficar passeando com um carro muito pesado assim. Inclusive aqui em Minas é o que a gente mais tem, é tudo morro aqui. Então, ter um trailer nessa situação é bacana, porque você não precisa ficar se preocupando em sair com a sua casa e ficar passando por um monte de lugar cheio de buraco e sair chacoalhando tudo dentro da sua casa. Você deixa lá o trailer quietinho e passeia com o seu carro. A gente viu valores de trailers, também 0
km, né, novinhos. A gente encontrou aí de 60 a 300 mil um trailer. Lógico, o de 60 é um trailer bem pequenininho, bem pequeno mesmo. A gente viu ele que cabia, sei lá, 2 pessoas só no máximo. É realmente bem pequeno. E de 300 mil, que é um trailer que não perde de nada aí para um motorhome. Tem um espaço enorme lá dentro, então vai do que a pessoa tem o gosto ali também. Só que ao mesmo tempo que um trailer tem como ponto positivo você poder separar o seu carro do trailer, ele também é um ponto um pouco negativo, no sentido de que você precisa ter um carro. De comprar um carro também. Exatamente, é um valor aí a mais que você tem que se preocupar também, se o seu carro já não suporta um trailer, porque até onde eu sei, não é todo carro que consegue puxar qualquer trailer. Eu sei que cada carro aí tem um limite de reboque que ele pode carregar, então às vezes o seu carro não consegue carregar o trailer que você quer, então você teria que trocar o seu carro, por exemplo, alguma coisa do tipo. Ou se você não tem carro, você teria que comprar um carro também, então é um gasto aí a mais que também tem que se levar em consideração. E agora a gente vai falar um pouquinho da opção que a gente escolheu dentro dos motorhomes, que foi ter uma van e fazer a montagem própria artesanal. A gente escolheu a van porque ela tem um espaço aí que a gente já queria. Sim. E também porque a gente fazendo dentro de uma van é o que sairia mais em conta na questão de ter um motorhome, pelo que a gente pesquisou. A van, você pode comprar ela ou já pronta, de uma empresa que fabrica os motorhomes, ou você também pode comprar uma van e você construir você mesmo, ou construir em uma empresa que constrói os motorhomes para você. A gente deu uma olhada em preços. O veículo vai depender de você, aí realmente é uma opção da pessoa. Como a gente falou, você pode ter um carro pequeno e querer transformar no motorhome. Por exemplo, a gente viu projetos em Doblô, que é um carro pequeno, mas que ainda assim para um carro é um pouco grande. Então dá para fazer projeto bem bacana, dá para colocar porta-pote, pia, lógico que com banheiro realmente não tem como, mas dá para fazer um projeto realmente bacana que acomoda muito bem uma pessoa, 2 ali, então dá para ficar bem tranquilo. Como também dá para você fazer em um veículo tipo um ônibus. Aí vai tudo depender do espaço, do quanto que você quer gastar. Aí o veículo em si também depende do ano, tal. É muito mais abrangente o valor do veículo. A gente explicou certinho um pouco mais sobre veículos, do porquê que a gente escolheu a nossa van, por exemplo, em outro vídeo, a gente vai deixar aqui nos cards. Mas dando bem geral assim, a gente consegue carros que comportam assim realmente uma estrutura de motorhome de 20 mil, 15, 10 mil, às vezes dependendo do ano, do veículo e do modelo, você consegue modelos assim por esse valor. Varia muito o preço, não precisa ser um novinho super caro, né? Tudo vai depender do seu bolso. A gente viu pessoas comprando aí vans mesmo, não era nem carro pequeno, vans. Lógico que são vans um pouco mais antigas, de 99, 98, 2000, por 20 mil reais. 20 mil reais. Nessa faixa. Então, se você tem o bolso para isso, você quer ter isso, pesquisando, você consegue encontrar por esse valor. Lógico que tem que sempre tomar cuidado, porque como é carro usado, tem que tomar um certo cuidado, mas não esquece de olhar o vídeo lá. A gente dá várias dicas sobre como escolher o carro, mas é uma opção muito boa também. E aí tá, você comprou o seu veículo, seja um ônibus, qualquer coisa do tipo, você pode construir o seu motorhome, como a gente falou, ou você mesmo, ou você levar numa empresa para construírem para você. Obviamente, você fazer você mesmo pode sair bem mais barato. Lógico que você tem que levar em consideração que provavelmente, se você não tem tanto tempo, como eu, por exemplo, como a gente não tem tempo de fazer todo dia, a gente acaba levando bem mais tempo. Então, às vezes você tem que levar isso em consideração. Se é uma coisa que você quer fazer logo e você consegue pagar um pouco mais caro, uma empresa vai fazer, às vezes, mais rápido e você também não vai ter o trabalho de ter que ficar fazendo, Sim. que, dá muito trabalho. E eles vão ter experiência também para Sim. fazer as coisas, os acabamentos, Exatamente, ele já tem todos os equipamentos, já tem todo o treinamento, Sim. então você consegue uma montagem aí de ótima qualidade, num tempo provavelmente bem menor, e vai ficar muito bacana também. A questão realmente é você ter essa grana um pouco mais. Aí às vezes você tem a grana um pouco mais, mas você quer fazer você mesmo exatamente para economizar. Agora, falando de preços, a gente pesquisou bastante em questão de montagem de empresas.
É um pouco difícil assim de falar exatamente quanto que vai ser o seu projeto, porque como a gente falou, existe projeto em doblô e existe projeto em ônibus. Então não tem como falar, vai ser 50 mil. Não tem como. Porque um projeto em um doblô e um ônibus vai ser um valor totalmente diferente um do outro. Só que pro nosso caso, para vocês terem uma ideia, a gente com uma van, a gente pesquisou em algumas empresas quanto que seria para fazer um projeto parecido com o nosso. Esse valor, em algumas empresas, ficou na faixa aí dos 80 mil reais. Só que esse valor não incluía, por exemplo, equipamentos como fogão, geladeira, bateria, placa solar, essas coisas assim que são equipamentos à parte. Então, além do valor dessa aí da montagem, você teria esse valor à parte também. Então aí chegaria talvez aí, né, chutando, na faixa aí dos 100 mil reais. Mas é claro que também, talvez na sua cidade tenha algo com esse preço que vem os equipamentos, né? Às vezes a montagem pode ser mais barata em um lugar aí que você conheça, e aí chegaria em uns 80 mil, por exemplo, já com os equipamentos. Tudo vai depender do lugar que você tá, do tamanho do seu carro, e também o que acontece é que hoje a gente está vivendo num momento que tá tendo uma explosão, de motorhome. Então tem muita gente querendo construir, então as empresas estão cheias de serviço para fazer. Então a empresa ela vai querer aumentar um pouco o valor. Então também o preço das coisas está aumentando muito, e isso acaba fazendo o valor dos motorhomes serem fabricados em empresas acabar saindo um pouco mais caro. Porque equipamento está saindo mais caro, tá tudo saindo mais caro, o dólar está aumentando muito. Então com tudo isso, as montagens de tudo, o preço de tudo praticamente, se todo mundo está percebendo, o preço de tudo está aumentando muito. Então nada mais natural do que o preço do motorhome também acabar saindo mais caro. Aí a sua outra opção, que não seria levar para uma fábrica fazer, é montar você mesmo. Como a gente falou, é uma opção que às vezes pode levar muito mais tempo, só que pode compensar muito financeiramente. E a gente escolheu essa opção porque a gente também não tem tanta pressa e, logicamente, não pelo lado financeiro. Sairia muito caro. Sim. Na época a gente até deu uma pesquisadinha, né, pra ver. E saiu aqueles 80 mil lá que a gente falou pra vocês, além dos equipamentos. Então, sairia muito melhor a gente mesmo fazer, levar um pouco mais de tempo, mas compensa. E aí, a gente deu uma pesquisada nos valores aí, achando quanto que as pessoas gastam normalmente em montagem artesanal, e fez o nosso orçamento. O nosso orçamento também a gente fez com base em várias coisas. Eu criei lá uma planilhazinha antes mesmo da gente ter o carro, de tudo que a gente iria querer comprar. Inclusive madeira, do início até o fim, praticamente. Lógico que vão surgindo algumas coisas durante a montagem que a gente não preveu desde o início. É praticamente impossível você prever tudo desde o início. Ou vai mudando os preços também. Vai mudando os preços também, que foi muito que aconteceu. Já faz mais ou menos aí 1 ano que a gente começou a pesquisar sobre isso realmente. Então a gente viu que os valores aumentaram muito. No início a gente tinha definido um valor para nossa montagem, para realmente a parte da montagem, de 50 mil, só que hoje a gente já está vendo que esse valor está passando um pouquinho. Mas quando a van estiver toda pronta, a gente com certeza vai detalhar aqui todos os valores que ficou. A gente vai mostrar todo o nosso planejamento, como é que foi e se realmente a gente conseguiu chegar perto disso. Como eu já falei, não deu. Então, de valores, a gente chegou a ver várias pessoas que têm motorhome e como que elas fizeram para ter o próprio motorhome. A gente chegou a ver aí pessoas que fizeram, por exemplo, com empresa, que gastou aí coisa de 80 mil a 150 mil. Esse foi, acho que, o maior valor que a gente chegou a ver. Lógico, ficou uma montagem muito profissional, muito bacana, só que realmente é um valor um pouco mais caro. Como a gente escolheu a parte de fazer a gente mesmo, pelo que a gente viu, tiveram pessoas que gastaram aí 20 mil na montagem, parte de montagem mesmo, inteira, com todos os equipamentos, realmente tudo. Só que ela mesma que fez. Chegaram a gastar 20 mil, a gente viu pessoas que gastaram aí 50 mil, 60 mil. Você vê que a parte mais alta, o valor mais alto, não chega perto ainda do valor mais barato de uma empresa. Lógico que é aquele negócio, você mesmo vai fazer. Então você tem que estudar, você tem que se planejar, não é só chegar e fazer o motorhome. Tem muito tempo antes que você tem que ficar estudando também, além do trabalho todo que você vai ter durante. Inclusive eu acho que o motorhome mais barato assim que a gente viu de todos é de uma pessoa muito bacana que a gente acompanha há bastante tempo, que é o Eliezer.
O motorhome dele custou na faixa de 36 mil. E foi o carro e a montagem. Foi o motorhome nem inteiro. Foi ele que montou sozinho, foi Exatamente. um cara lá, né, o Jaime. Foi o Jaime, era um amigo dele, alguma coisa assim. Mas pra você ver como é bacana, a gente falou aqui, se você tem alguém que você já conhece que faz alguma coisa disso, pode te ajudar bastante. Ele tinha lá esse amigo que conseguiu fazer pra ele o motorhome, lógico que ele foi ajudando em tudo também, mas foi muito mais barato do que um motorhome já pronto, ou você levar numa fábrica. Assim, foi o motorhome inteiro, por 36 mil reais. Então, foi o mais barato realmente que a gente viu e é muito bacana mesmo. Sim. Tirando o de carro, né, gente? Que o de carro também é bem barato. Porque como é um projeto bem menorzinho, então você consegue gastar bem menos na montagem. Então, era isso que a gente queria passar um pouquinho aqui pra vocês. Espero que não tenha faltado nada. Uma coisa que a gente quer muito passar é que você pode realizar o seu sonho de viajar e conhecer o mundo, mesmo sem tanto dinheiro. Essa é uma ideia que a gente teve, né? Porque a gente sempre pensou assim, de querer viajar e a gente não quer deixar nada entrar no nosso caminho. Uma coisa até que a gente estava pensando hoje, que vocês já pensaram que quando você, por exemplo, está trabalhando numa empresa, você não está vivendo o seu próprio sonho? Quando você está lá todos os dias vivendo e trabalhando para uma empresa, você está, na verdade, realizando o sonho de outra pessoa, que é o dono da empresa. É ele que está lá realmente crescendo a empresa e está crescendo o dinheiro dele também. Lógico, você está trabalhando e recebendo seu dinheiro também, mas ele que criou a empresa, é o sonho dele. Agora, você realizar o seu próprio sonho não tem preço. Então, você poder pegar e não importa o valor que você queira gastar, não importa como você vai se locomover, o importante é você realizar esse seu sonho. E é muito bacana ver que a gente pode realizar de qualquer jeito. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostou, deixa aquele like lá, deixa aqui nos comentários o que vocês achou, se faltou alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dica que acabou faltando, a gente deu uma pesquisada geral aí pra gente realmente saber. Há muito tempo a gente já tá pesquisando sobre isso, mas lógico que a gente pode ter esquecido alguma coisa. Se vocês lembrarem de alguma coisa aí, pode colocar aí também. E se inscreva aqui no nosso canal, tem muita coisa bacana ainda pela frente. E tchau! Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E a gente esqueceu de falar do motorhome mais caro. O motorhome mais caro que a gente viu, apareceu acho que essa semana aí nas notícias, né? Custa 40 milhões de reais. Lógico que ele não é aqui no Brasil, acho que é lá da Europa, alguma coisa assim, mas pra você ter noção, ele vem com um Bugatti dentro dele. Um Bugatti na garagem de dentro do motorhome. E ele é um ônibus, né? Bem grande. Ônibus enorme que carrega um carro embaixo dele. Imagina isso. Vocês veem, gente, sempre vai ter tudo mais caro. Into the black hole.